Fala, meus brutões! Seja bem-vindo no outro lado, onde a gente vai viajando e explorando as trilhas vastas da sua mente, com duas pernas e uma grande vantagem de correr. Já estou aqui, tem muitas coisas para falar com o grande rei da montanha, Ru, José Virgínio, José, eu sempre falo José para você, eu não sei porquê, mas Virgínio, tudo bem, irmão? tudo bem? Obrigado pela oportunidade. É um prazer poder estar dividindo com vocês aqui um pouquinho da minha história, um pouquinho do meu conhecimento aí. Se for útil, absorvam. Porque, cara, a gente tem muitas coisas para explorar aqui. Eu quero explorar, tipo, mais ou menos a história de trilha, corrida de trilha no Brasil pelos seus olhos. Eu quero explorar treinamento no passado, treinamento agora, quais mudanças. Eu quero explorar Ah, seu trabalho com assessoria, seu blog, um dos primeiros blogs de corrida de trilha criando conteúdo hoje em dia. Quero explorar o livro, a coisa mais importante hoje, o livro que se oh, acabou de lançar, tem nas mãos aí. E quero explorar onde pessoas podem pegar esse livro também, na Indomity, mas no fim a gente vai dar 3 dicas para todo mundo que vai participar no Indomity 2025. Então vamos lá, Mal. Você está pronto? vamos lá. Vamos Pronto, pode largar. ir. A gente faz um bate-bola aqui. Vamos largar aqui. Eu quero entrar a máquina de tempo para começar. Quero entrar a máquina de tempo para 2012 El Cruz. El Cruz, e por que eu quero entrar aqui? Porque no seu blog você colocou: existe um José Virgínio corredor de montanha antes e um José Virgínio corredor de montanha depois do El Cruz. Então, quem foi o José antes? Quem é o José depois? Fala um pouquinho sobre por que essa prova 2012 tinha tanto impacto em você. Vamos lá, 2012, praticamente eu estava quase 5 anos já na montanha, né? E até então eu era um especialista de corridas de 12 até 21 quilômetros de montanha. Então, a partir do momento que soava ali o alarme, ele vai, era com alegria nas pernas o tempo todo, independente se estava subindo ou descendo, se era um cross country ou se era uma trilha. Então, tendo esse perfil de atleta de correr provas de 12 quilômetros, 21 quilômetros, até 24 quilômetros de uma tradicional prova que tinha lá em Extrema, que era uma prova noturna, né? Que era a mais longa que eu corria. Então, ao longo disso, eu acabei explorando distâncias de médio porte, digamos assim. E eu tive a felicidade em 2011 de ser convidado pelo meu amigo e parceiro até os dias de hoje, que é o Iasaldi Feitosa, que é um carioca. Ele falou assim: Virginio, tem um convite para te fazer para a gente correr o El Cruce de Los Andes. Antigamente era El Cruce de Los Andes, hoje é só Cruce. Depois a gente explica isso no decorrer, por que teve essa mudança. E aí, na verdade, eu não conhecia a prova. Não sabia o que era dinâmica da prova. Pessoal, mas fica tranquilo que são provas de estágios, são 3 dias de prova e você consegue, você que até então, em 2012, eu já era tricampeão do circuito brasileiro de montanha, tricampeão paulista de montanha, campeão paranaense de montanha, tudo voltado para as provas de 12, de máximo 15 quilômetros. E aí, quando a gente partiu para o Cruz em 2012, antigamente o Cruz ele era realizado bem na época de carnaval, era em fevereiro. Hoje ele já é no extremo do ano, acontece em dezembro. E quando a gente partiu para essa prova, foi tudo muito novidade para mim. O IASA já tinha participado em 2011 com um aluno dele e me convidou em 2012. Por que eu estou falando que existe um antes e um depois, um Virgínio? Porque eu consegui entender, o IASA já era mais experiente, eu consegui entender a necessidade de estar aproveitando por exemplo, o riacho que estava caindo água. Aí você fala assim, mas o que tem a ver? Né? Vale lembrar que as corridas que acontecem nas trilhas na montanha, você leva ali o seu reservatório, você leva as suas flexzinhas, mas se a água acabar, acabou. Você tem que aprender a lidar com a natureza. E a natureza, muitas das vezes, ela te presenteia com degelo, ela te presenteia com um rio, ela te presenteia com alguns córregos, né?
e algumas frutas que acabam sendo nativas da época ali, né? Então, isso faz total diferença. Então, no primeiro dia, eu lembro até hoje que foram a etapa de 45 quilômetros, e aí aquilo já me impactou, que até então eu era corredor de 12, 24 quilômetros no máximo, né? E quando eu fiz uma prova de 45 quilômetros no primeiro dia, aonde os últimos 5K era com água na altura do peito, aquilo ali já me chocou. Eu falei, cara, o que eu estou fazendo aqui? Né? E aí eu lembro que o primeiro dia nós terminamos em segundo, e eu dormi exatamente das 6 da tarde até as 6 da manhã do dia seguinte, porque tinha o segundo dia, que também tinha mais 40 quilômetros. Ficamos em segundo lugar também, no segundo dia, e aí eu pensei, cara, eu não vou levantar para o terceiro. E quando deu 6 horas da manhã do terceiro dia, levantei ali, meio que ponto e vírgula, o Yazaldi ainda perguntou, dá para ir? Eu falei assim, cara, vai ter que dar. Nós chegamos até aqui. Eu lembro que eu coloquei um tênis, que eu corria rua também na época. Ele estava meio furado, mas era um tênis de estimação. E aí o Yasa falou assim para mim, cara, se você colocou esse tênis aí, é sinal que você vai correr muito. Aí ele falou assim para mim, deixa eu te falar uma coisa, eu tô cansado. Eu falei assim, Yasa, eu quero terminar isso aqui o mais rápido possível, que eu quero ir para casa. Eu não aguento mais isso aqui. É muita coisa, cara. Ele falou assim, tu tá bom, vamos. Aí vencemos essa etapa do terceiro dia, aí na soma dos resultados ficamos em segundo lugar, no El Cruce de Los Andes de 2012. Então, o que mudou, né, cara? O conceito de fadiga, o conceito de novo, o conceito de montanha, porque, para quem não conhece o El Cruce de Los Andes, é uma prova de estágio, onde você corre na montanha e dorme na montanha. E detalhe, para tomar banho, você vai tomar banho no lago. E geralmente esses lagos são lagos de degelo, são temperatura ambiente. E o ambiente em fevereiro, por incrível que pareça, nas regiões que desenvolvia a prova, eram gelados. Então a gente tinha muito. Eu peguei o costume de, quando chegar da prova, passei a linha, já ir direto tomar banho no lago. Né? Não tem chuveirinho quente, não tem duche. Uhum. Então, quando a gente aumenta essa régua de percepção de esforço, quando a gente aumenta essa régua de perrengue mesmo, e um termo que eu uso muito, a questão de ser passageiro da agonia, e foram 3 dias onde eu fui passageiro da agonia, eu tive que me reinventar mentalmente o tempo todo, porque eu não estava correndo sozinho, eu estava correndo com alguém que simplesmente acreditou em mim. Então, mesmo naqueles momentos de fadiga, de cansaço, onde eu queria mais parar do que continuar, eu tinha que continuar não só por mim, mas pelo outro. E esse outro era o meu parceiro, o Yasa, que a gente cultiva até hoje. Então, o que mudou foi o fato de ser assim, cara, eu consigo ficar com sede por algumas horas. Mas não porque eu quero, porque não tinha água. Eu consigo ir alguns quilômetros a mais, não porque eu queria, mas porque eu tinha que ir para concluir a etapa. Eu consigo ser forte nem porque eu queria, mas é porque eu teria que ser forte. Então, alguns conceitos de resiliência, aí eu descobri o que significa a palavra resiliência. Quando a gente quer, cara, a gente faz acontecer. Então, o Virgínio, depois do Cruze, ficou um cara muito mais cascudo, ficou um cara mais resiliente, ficou um cara que descobriu que o seu corpo pode sim ser levado do outro lado da montanha. Aquela porta onde batia a fadiga, ela praticamente ficou entreaberta e eu poderia passar ela. Então, é isso que é o Virgínio antes e depois do El Cruce de Los Andes. E eu voltei no El Cruce de Los Andes em 2013, com o próprio Yazaldi como parceiro. Fomos vice-campeões de novo. Voltei em 2014 com o Giliard Pinheiro, que é de Bombinha, Bombinha, Santa Catarina, que é um parceiro também, amigo até hoje, que nós ficamos em terceiro lugar. Cara, você colocou uns nomes. Quem tá ouvindo, talvez eles conhecem esses caras mais clássicos da história de trilha no Brasil, a Yasa, Giliard. Fala um pouquinho sobre essa época, em comparação de agora, mas quem foi as grandes provas? Como foi a cena nessa época?
Cara, e as Aldir, simplesmente, ele era. Brutão, quero falar com você muito rápido sobre Houseway. Cara, eu tenho 43 anos agora e eu tô explorando meus limites um jeito que eu nunca imaginava possível quando eu comecei essa jornada com meu saúde pessoal 13 anos atrás. Ainda tô atingindo os números e recordes pessoal que, cara, eu não achava foi possível. E uma grande coisa atrás disso, esse último ano, eu estou muito mais focado de consumir proteína suficiente. E, gente, fazendo isso pelo sua minha comida todo dia, é difícil atingir os números que eles querem para uma atleta. Entra na minha vida o Houseway. Gente, é uma empresa brasileira que está fazendo proteína de alta qualidade, de whey, até tem opções veganos. Eu estou gostando demais a sabor paçoca, e se você gosta de paçoca demais, nossa, vai lá agora, pega a versão vegana, pega a versão de whey proteína, ou eu gosto muito daqueles pacotezinhos com sabores diferentes. Eu gosto de jogar na minha mochila, levo para o escritório. Qualquer hora eu tenho essa coisa. Não, eu quero comer alguma coisa, talvez que não é tão bom. Ah, eu tenho whey protein para me ajudar a evitar essas situações. Então, gente, pode usar o código o outro lado ou outro lado, só uma palavra, vou deixar na descrição com esse episódio e você vai receber 10%, um, 10% off na seu próximo coisa com Houseway. Vai lá, é bom demais. O cara das ultras maratonas, provas de 50, 80 quilômetros. Ele ganhou Xterra, ganhou Endurance Challenge, The North Face, dentro e fora do Brasil, no Equador, na Europa, na América do Norte, América do Sul. Então, esse cara, às vezes eu fico até um pouquinho triste porque o trail vem crescendo, vem ganhando a sua notoriedade, que é normal, e eu torço por isso, que eu sou um amante da modalidade, mas o que eu vejo, tanto em blog, quanto em revista, quanto em discussões, seja de treinamento ou de atletas, é que esses atletas, digamos assim, os atletas lá de 2008, 10, 12, 14, às vezes não são citados, não são lembrados. Eu acho que isso deixa um pouquinho triste, porque daqui a pouco eu penso, né? Eu não vou ser citado, eu não vou ser lembrado. Eu não quero uma estátua, eu não quero uma bandeira. Eu quero só ser lembrado por um cara que amava a modalidade e torce muito por esse crescimento. Eu entendo que o crescimento da modalidade vai ser ano a ano, e ele já é ano a ano. Quando eu comecei lá em 2007, 2008, ver hoje o cenário trail é um sonho realizado. Yasa era um grande nome no trail, isso dentro e fora do Brasil. O Giliard Pinheiro, só para quem não conhece, ele venceu 10 vezes. Os 2 primeiros anos ainda era K42 Bombinhas, depois virou Indomit Bombinhas. Esse cara ganhou 10 vezes a Indomit Bombinhas, a maratona. A maratona. Esse cara foi correr em AK-42 de Vila Langostura 2 ou 3 vezes, onde foi pódio geral também. Fora as outras provas de renome, e onde ele levou nossa bandeira e levou a bandeira da sua cidade. Só para você ter uma ideia, quando eu corri a K-42 Bombinhas em 2009, Bombinhas tinha 14 anos de vida. A cidade tinha 14 anos de vida. Hoje, Bombinhas é uma cidade consolidada, onde todo mundo conhece. Estou citando 2 nomes aqui. Eu vou pecar se eu falar que só existe esses 2. Existem muitos outros atletas de renome que fizeram parte do nosso cenário e ainda fazem parte. Estão aí brigando. Eu sou um cara desse que eu sou chato. As pessoas, os atletas podem até ganhar de mim nas provas de 12, 15, 21, 35, 50, 80. 80 não, 50. Mas eu vou entregar tudo e mais um pouco. Pode até ganhar, mas vai ter que fazer muita força para ganhar do tiozinho aqui, viu?
Cara, eu quero falar mais uma prova fora do Brasil que você arrasou 2015 no TNF. Quem não sabe, essa é uma clássica nos Estados Unidos. Quando você fala sobre tipo uma geração passada da trilha, pessoas não, TNF, que prova foda dessa época. E você, brasileiro, apareceu terceiro lugar na 50K essa prova em São Francisco. 50K na Endurance Challenge da Califórnia. Em Califórnia, na São Francisco. Aí, fala sobre um pouquinho, como foi um brasileiro aparecendo na pódio nessa grande prova. Quem não, para referência, talvez pessoas sabem, foi o próximo ano que Zach Miller e Hayden Hawks tinha o clássico vídeo que até hoje está bombando na YouTube. Mas essa prova, um ano antes, você estava aí em terceiro lugar. Vamos lá, vale lembrar que assim, eu só fui participar dessa prova porque em 2014 eu fui campeão do circuito Xterra Endurance Challenge, né? O Xterra ele tinha um circuito de provas de 50K e de 80K, onde o campeão do circuito iria representar o Xterra, consequentemente o Brasil, o que eles chamam de final, né? Que é o Endurance Challenge da Califórnia em 2015. Então, o Xterra, ele tinha a etapa de Paraty, Tiradentes, Ilhabela e Búzios e Manaus. Eram 5 etapas de 50 quilômetros, onde o melhor atleta masculino e feminino, tinha as devidas pontuações, iriam ganhar o direito com passagem, com inscrição, com estadia, para ir para a Califórnia para disputar a final. E aí eu fui campeão em 2014. Olha que ironia do destino. Eu corri muitas provas em 2014, né? Entre elas, eu corri o Deserto do Atacama, participei do próprio El Cruce de Los Andes, Desafio da Serra. E o OCC também, Chamonix. O OCC, que é uma prova que é a meca da montanha aí, que é em Chamonix. E, consequentemente, com esse volume de prova e também volume de treino, eu acabei me machucando. Eu acabei contraindo uma fascite plantar já no finalzinho de 2014. Então eu passei, vale lembrar que o Endurance Challenge da Califórnia, ele foi em 5 de dezembro de 2015. Eu passei praticamente 9 meses tratando uma fascite plantar, junto com a minha fisioterapeuta Fernanda Rizzo, aqui de São Paulo, e no estúdio Ready For, onde o meu treinamento ele foi à base de deep running, bike, e eu treinava corrida 3 vezes por semana, e priorizando terrenos macios, né, e um terreno compacto, que ou era estrada de terra ou era asfalto. Por quê? Porque sempre ao término do treino eu tinha dores. E para quem sabe um pouquinho aí de fascite plantar, quando você acorda, ela já está com você ali instalada. Então, eu não poderia parar de treinar porque eu queria chegar para performar no final do ano. Então, é uma faca que ela estava cortando dos dois lados. Eu ia treinar e voltava para a fisioterapia. Eu ia treinar e voltava para a fisioterapia. Eu rodei muito de bike. O volume foi muito grande de bike, porque eu conseguia manter o coração batendo forte, eu conseguia manter as pernas ativas, só que eu não tinha a questão do impacto que é na corrida, que é só na corrida que eu vou conseguir isso. E o Deep Running me ajudava todo com gesto motor, trabalho de força, isso aqui. E quando eu cheguei na prova, no dia da prova, eu tinha em mente a seguinte visão. Eu falei assim, cara, eu acho que até 2 horas de prova, 2 horas e meia, a fascite não vai me incomodar, mas em algum momento ela vai me atrapalhar. Então eu falei assim, enquanto ela não me atrapalhar, eu vou tentar correr o mais rápido possível. Brutão. Fora das trilhas, eu não tenho muita frescura na vida, mas nas trilhas tenho mesmo. Eu não gosto de levar qualquer coisa nas trilhas comigo, eu só quero levar as coisas mais úteis, que vai me dar mais liberdade para aproveitar cada momento nas trilhas. E uma coisa eu sempre tenho comigo é autoestilo. Hoje estou usando o colete, que é sensacional. Não tem nada sobrando. É só exatamente o que se precisa numa colete.
ou eu estou usando o clutch ou o cinto. O cinto é muito confortável, você pode colocar tantas coisas que se precisa mesmo, e correr como se fosse se está usando nada. E a melhor coisa, todos os dois sem zipper. Gente, zipper. Quem entrou com essa ideia de colocar zipper nas coisas para nas trilhas? É a pior coisa, pior ideia. Alto estilo. Não estou preocupado com o zipper quebrou, igual já aconteceu com tantos equipamentos eu tinha antes, porque eles não têm zipper, eles estão mais espertos do que isso. Se quiser experimentar os produtos do Alto Estilo, vai lá no site do Alto Estilo. Você pode usar o código outro lado, só uma palavra, outro lado, você vai receber 10%, 10% off. Gente, bom demais Alto Estilo. Vai lá, experimenta. E assim, ela vai chegar, mas quando ela chegar, ela não vai me derrubar, ela não vai me tirar daqui. E assim, quando eu cheguei no quilômetro 45, olha que loucura, quando eu cheguei no quilômetro 45, na Califórnia, nas montanhas da Califórnia, era uma leve subidinha, eu tenho até esse vídeo, depois eu até compartilho com você. Eu tô subindo e tá descendo um cara de mountain bike. E nessa que esse cara de mountain bike passou por mim, ele gritou assim: Virgínio, rei da montanha. Aí eu falei assim, eu pensei, né? Continuei correndo, ele desceu. Eu falei, nossa, cara, será que eu tô tão grog assim que eu tô ouvindo coisas? E esse cara voltou, ele passou por mim, voltou, encostou do meu lado e falou assim: Virgínio, aqui quem tá falando é o Flávio Guercínio. Cara, a gente se conheceu lá em São Paulo, eu sou de Brasília, sou aluno do Chico. Na época ele era aluno do Chico. Eu falei, cara, o que você tá fazendo aqui? E ele pegou e falou assim para mim: cara, concentra. O quarto colocado está mais ou menos 1 minuto atrás de você, e agora vai acabar a montanha, você tem os últimos 5 quilômetros de chegada. Aí eu peguei e falei assim, cara, sério, cara, ele foi me acompanhando até chegar ao cume da montanha e começar a descer. E quando eu comecei a descer, ele falou assim, Virgílio, vai com Deus, acelera, rei da montanha. E, cara, passou 2 minutos, quem é que estava vindo atrás? Zach Miller. Só que o Zach Miller estava no 80. Eu estava no 50 e ele no 80. Ele tinha largado 2 horas antes. E aí eu escutei ele falando: Go, Zach, go, Zach, go, Zach. E eu falei assim, cara, esse cara não vai passar por mim. E aí a facite começou a apertar, que parecia uma agulha enfiando no meu pé. Eu falei assim, cara, ele não vai passar. Eu acelerei tanto esses últimos 5 quilômetros, eu estava passando 3,25, 3,30, 3,25. E trilha isso, hein? Correndo. E aí, quando o Zach Miller colou do meu lado, eu só falei para ele, go, go, go. Aí ele falou assim, não. Ele fez assim com a mão, vamos junto. E eu consegui com ele, até faltando uns 500 metros. Aí eu falei assim, cara, eu não vou estragar a foto do cara, né, cara? O cara vai. Aí eu falei, eu só dei com a mão, go, go, para ele ir. E aí ele venceu a prova de 80. Cara, eu cruzei essa linha de chegada em terceiro colocado, cara, foi uma vitória assim espetacular, tanto para o meu corpo quanto para minha mente e quanto para as pessoas que estavam esperando isso de mim. Não tinha tanta essa mídia que tem hoje, mas, cara, cruzar aquela linha de chegada em terceiro lugar numa prova tão elevada em termos de competitividade foi algo assim mágico na minha vida. Foi os 50 quilômetros mais rápido que eu fiz, deu 4 horas e 12, né? Então, foi a pontuação ITA também que eu consegui atingir bem próximo dos 800 pontos. Cara, você fez uma referência de uma coisa a gente está vendo até hoje. Pessoas fazendo provas demais. Tipo, não, eu tenho que fazer essa prova, tenho que fazer. E quando você tem o fitness, quando você tem a atitude, quando você tem o dinheiro também, é isso uma coisa, você vai atrás. É difícil falar, não. Mas pode falar um pouquinho sobre o treinamento dessa época? E quais mudanças você viu essa última 15 anos no estilo de treinamento nas montanhas? Vamos lá. Naquela época, eu era um cara que ainda corria provas de rua ainda, né? E provas de pista. Eu vim da pista, né? Eu fazia provas de 800, 1.500, 3.000 metros com obstáculo, que é conhecido como steeplechase, 5.000, 10.000, meia maratona, e as provas de montanha, eu dividia as provas de rua e pista com as provas de montanha, mas eu já estava no cenário de montanha maior,
né? Então, qual que era a base do meu treino? Basicamente, eu fazia rodagens de 25, 30 quilômetros, isso no asfalto plano. Então, eu sempre fui um cara rápido. Eu ia muito pouco para a montanha, por incrível que pareça, né? Eu fazia treinos de montanha, eu moro em São Paulo, né? Eu ia muito no Pico do Jaraguá, mas eu fazia treinos que eu chamo treinos de aproximação. Então, assim, eu corria 8 quilômetros de falso plano, que é um tobogã, e atacava o pico. O pico tem uma subida de 5 quilômetros. Então, eu chegava muito rápido no pico, eu descia e voltava para casa. Esse era um treino clássico meu. Né? Fazia também, seguindo o plano de pista e rua, fazia tiros de 400, 1.500. Então, sempre fui mais voltado para buscar velocidade e resistência. Eu não era um cara que você ia ver no meu Strava que, por exemplo, por semana o Virgínio subiu 2.000 metros. No final do mês, subi 10 a 15 mil metros de acúmulo positivo, né? Era muito pouco isso, né? Porque eu sempre acreditava e acredito ainda que vence o mais rápido, não vence o mais forte, nem o mais técnico. Isso é interessante, porque essa aqui a gente está pegando agora muitas pessoas, porque a gente passou uma época, quem está no esporte muito tempo, 10 anos atrás foi tipo dias longos nas montanhas. Isso foi a coisa, tipo a coisa romântica de Kilian nas montanhas, o dia inteiro, sem não fazer tiros, não, porque você nunca vai fazer tiros numa ultra. Na montanha não precisa. Mas agora você está máxima. Então, você já estava em frente com isso na época. Sim, porque, veja bem, o que adianta você largar para uma prova de 50 e chegar com 10 horas se o campeão vence com 5? Calma aí, mas veja bem, nós estamos falando de performance, tá? Que fique claro aqui, eu não estou falando que não vale a pena ficar 10 horas para correr 50. Estou falando performar, tá? Então, assim, na minha cabeça sempre ficou claro que vence o mais rápido. Não adianta eu ser forte, não adianta eu ser técnico. Primeiro eu tenho que ser rápido, resistente, técnico e forte. Porque eu preciso aguentar toda aquela porrada, tanto para subir quanto para descer. Vale lembrar que onde quebra mais a fibra é descendo. Porque para subir, você cansa. Cansa, você trota ou marcha. Na descida, não. Você acelera, você tem que ser técnico para tirar a carga do seu corpo naquela pisada que você dá, e você precisa ser aquela questão de ser ágil para você alinhar velocidade e se manter naquela intensidade por maior tempo possível. Então, hoje eu vejo que a galera está muito preocupada em subir. Né? Você não vê ninguém falando, esse mês ou essa semana eu acumulei 10 mil negativo. Tanto que no Strava nem tem isso. O próprio Strava, se você é uma coisa que até uma vez eu mandei uma mensagem para ele, falei assim, cara, eu quero criar um desafio aqui de desnível negativo. Não tem. Você tem acumulado positivo só elevação. Falei, cara, não faz sentido, porque o grande desafio dos atletas não é a subida, é a descida. Eu tenho alunos, simpatizantes, seguidores, que o que eles querem aprender é descer. Só para porque tem descida técnica, tem descida no asfalto. As duas podem te matar. Tipo, a descida na asfalto, ainda mais numa ultra, se pega uma mega descida no asfalto bem no início de uma prova, você pode soltar, mas não você vai pagar daqui a 1 hora, porque os músculos não aguentam. Técnica, óbvio, tipo, você quer aprender técnica. Sim, mas é o que eu tô falando. Onde quebra a fibra é descendo. E quanto mais você bate o pé, quanto mais você ouve o seu pé batendo no chão, mais fibra está quebrando. Mais articulação está sendo exigida. Articulação é só um elo de ligação entre osso, tendão, aquilo. Ela não é para ficar batendo ali, destruindo. Né? Para quem conhece, por exemplo, o Endômite Pedra do Baú, tem uma descida lá do Coimbra, cara, que é uma descida de 4 quilômetros, que você fala assim, cara, para descer todo o santo ajuda. Eu não acredito não, filho. O santo não ajuda ali não, porque ele vai esperar lá embaixo, porque ele sabe o quão é difícil. Se você não souber descer, você vai se quebrar fibra, porque depois
você vai precisar continuar na prova, não é a chegada. E você, para descer, você precisa ter técnica para descer. Aí, uma coisa assim que todo mundo aqui que estudou física, isso na escola, se perguntava assim, professor, eu vou usar isso aonde? Eu era um dos caras que perguntava, eu vou usar isso aonde? Esse negócio de física, lei de Newton, lei de Gerson, lei... Cara, hoje, se você pensar friamente, a corrida de trail é física pura. Uhum. Você tem que saber transportar o seu corpo. Tudo isso aqui, cabeça, tronco, quadril, joelho, se você souber lidar com carga e descarga, ação e reação, se você souber colocar o pé e tirar, não deixar tudo aquele peso ir em cima daquele tornozelo, se você souber cair, né, você vai se beneficiar disso. Isso não, talvez isso não vai te colocar no pódio, mas você vai ser eficiente. E, consequentemente, você sendo eficiente, você vai chegar no lugar onde o seu relógio, em termos de número, pode te levar. Então, eu não estou falando que está errado você acumular elevações semana a semana, mês a mês. Não está errado. Isso é importantíssimo, porque você só aprende subir subindo, você só aprende descer descendo, você só aprende ser rápido dando tiro. Desculpa, você não dá para ser rápido falando que vai fazer uma rodagem de 16 km ou 12 km e vai colocar velocidade máxima. Não vai colocar. Se a gente quer entrar numa questão de fisiologia aqui, a gente vai aqui ficar horas e horas discutindo fisiologia, aplicabilidade de treinamento, como funciona e como não funciona. Então, assim, o corredor de trilha hoje, ele tem que aprender, primeiro, ele tem que gostar de dar tiro, que é o trabalho intervalado, ou o fartlek, né? Então, assim, são coisas, é chato. Eu sou suspeito porque eu adoro fazer fartlek e fazer o trabalho intervalado. De repente é porque eu venho da pista. Mas o corredor de montanha, ele acha que não precisa. Pô, mas eu não vou dar velocidade máxima na montanha. Eu falei, veja bem, não é para dar velocidade máxima mesmo. Só que você precisa avisar as suas pernas e o seu corpo que quando ele se aproximar da fadiga, ele já viveu isso no treino. Quando o seu coração pensar em atingir capacidade de submáxima ali, ele já viveu aquilo no treino. Porque é o seguinte, tudo que é novo é uma descoberta. E tudo que é uma descoberta gera o quê? Uma reação de surpresa. Nossa, o que será? Será que é bom? Você imagina você tendo uma surpresa durante a prova. Como que você resolve isso? Como que você vai entrar numa estrada, por exemplo, tá lá o PC e fala assim, você tá numa disputa, tem 2 ou 3 ali com você, e fala assim, vamos lá, faltam 3 quilômetros dentro da cidade, plano. Você tem que correr. Uhum. Você não vai trotar ali. Você não vai tirar o bastãozinho e vai ativar o bastão. Você vai ter que correr, calcanhar vai ter que estar próximo do glúteo, joelho vai ter que estar próximo da altura da linha do quadril. Você vai ter que correr. Só que você vai correr ali com eficiência e com velocidade se você tiver o histórico. Onde você tem esse histórico? No treino, no ciclo, no processo. E aí, o cara que está do seu lado, ele coloca ali um 3,30. Se você nunca viu isso, nem num tiro de 400, tudo é novo. Você vai poder acompanhar? Pode, mas há de convir. Depois de correr 5 horas, tudo que é novo gera estranho. Então é muito mais fácil você se acomodar e falar assim, cara, eu não aguento ir com ele, eu vou ficar aqui. Mas se você tem isso no histórico, no ciclo, no treinamento, você vai acompanhar ele, porque você já viveu aquilo, você já vivenciou aquilo. Né? Então, o que é fazer tiro? O tiro não é que ele vai te deixar, vai te garantir levar no pódio. Eu vou dar um exemplo bem clássico aqui. Quando você vai para uma festa, não, você vai organizar a festa. Sabe aquelas bexigas que você compra no mercado? É um latex, que é rígido, né? Se você tentar encher de uma vez, cara, você vai gastar tanto oxigênio que você vai fazer tanta força porque o latex é duro. O que você faz para ele ficar molinho? Você puxa, estica, você vai laceando. Laceia, laceia, laceia. Aí depois você faz aqui, ó. Virou balão. O que é o trabalho intervalado? É uma adaptação que você tem tanto cardio pulmonar, quanto nas pernas, quanto na sua massa cinzenta. Você só vai fazer com naturalidade aquilo que você pratica
com repetição. Um dos princípios do treinamento é o princípio da continuidade. Você vai fazer treinamento intervalado na terça, você vai fazer treinamento intervalado na terça que vem, na outra terça, na outra terça, na outra terça e na outra terça. Às vezes tem aluno que me pergunta assim, professor, o senhor colocou aqui na planilha, eu vou criar um cenário, que tem 15 tiros de 400 com pausa de 1 minuto. Falei, qual é o problema? Não, professor, que o problema é que toda terça está o mesmo treino. Que bom. Você vai fazer o mesmo treino. Ah, mas não vai mudar nada? Vai. Não, mas o tempo aqui que o senhor pediu de 1 minuto e 20 com pausa de 1 minuto é igual todas as terças. Então, eu não quero que mude ali. Eu quero que mude aqui dentro. Dentro da sua capacidade de fazer o estímulo, parar e sair com eficiência para o próximo. Você vai ver que a primeira semana o teu coração vai responder de uma forma, as tuas pernas vai responder de uma forma e a tua cabeça vai responder de uma forma, porque é difícil. Eu quero que esse treino fique fácil para você fazer. Eu quero que o seu coração saiba que ele vai bombear, ele vai diminuindo e dali 1 minuto ele vai de novo. Eu quero que você chegue lá na terceira, na quarta semana, que o seu coração faça assim, ó. Quando você descansar, ele faz isso, ó. E vai de novo. Ele fica eficiente. Só que isso é preciso que você faça terça sim, terça sim, terça sim, terça sim, terça sim. Eu não preciso mudar o número do intervalado, a distância ou o tempo. Eu quero que mude dentro do seu sistema a capacidade de você lidar com essa sensação de desconforto. Cara, eu quero para você falar um pouquinho mais sobre sua assessoria, porque tem ou pessoas já sabem, ou eles acabam de aprender, porque você é um professor, você gosta de ensinar, você tem uma grande assessoria. Fala um pouquinho, durante essa carreira de corrida que você tem, você estava construindo uma assessoria. Que você vem construindo essa última, 12 anos você tem assessoria? 15 anos você tem assessoria. O que você está construindo com isso? Cara, a JVM Trail Run, ela nasceu de uma curiosidade. Eu estava com um amigo em 2010 em Villa Langostura. Estava correndo a K42 de Villa Langostura, na Argentina. Estava com um amigo, que é amigo até hoje também, que é o Antônio Farroco. E ele me perguntou assim, por que você não abre uma assessoria? Tamanha vontade que você gosta da modalidade, tamanho amor que você tem pelo que você faz. Aí eu achei que era muita coisa, muito burocrático, muito difícil. Eu já era professor, eu já dava aula em escola, né? Dou aula em escola desde 1999, no meu primeiro ano de faculdade. Eu sou de 99, me formei em 2002. E eu achei aquilo muito burocrático. E 4 de julho de 2010, ele me deu de presente a JVM. Né? O que é me dar de presente? A parte documental. Assim, ó, está aberta aqui a sua empresa, basta você tocar. Mas oficialmente ela é de 14 de setembro de 2010. E aí foi aí que nasceu a JVM. E aí eu comecei a entender que, assim, cara, realmente o nosso cenário precisa ser mais orientado. Cenário de assessoria, de como lidar com esse aluno que quer correr na montanha. Só que assim, hoje eu moro em Osasco, Grande São Paulo. Isso eu vou falar em termos de Brasil também. O nosso corredor de trilha, ele é urbano. 95% ele é urbano. Ninguém, é que nem você citou o Kilian. O Kilian mora na montanha. Zac Miller morava na montanha. Para quem não conhece a história do Zac Miller, vale a pena. Por muito tempo ele treinava no navio, que ele trabalhava em cruzeiro. Né? São poucos atletas que moram na montanha. E nós somos urbanos. Então eu tinha que adaptar o treinamento. Por exemplo, hoje a JVM tem pontos de treinamento no Parque do Ibirapuera, na USP e nos parques que estão próximo a São Paulo, e quando a gente vai para Minas, vai para Serra Fina, Passa Quatro, São Bento, que for. Então, assim, como fazer isso? Né? Eu sendo um corredor de rua e montanha, e ao meu redor, grandes assessorias de rua, com às vezes 500, 1.000, 2.000, 3.000 alunos de rua. Então, como que eu faço para captar aluno e que esses alunos acreditem que o treino que eu estou dando
vai funcionar para ele correr na montanha. Só que em 2010, eu estava no meu terceiro ano, já era campeão do circuito brasileiro de montanha, tricampeão. Então eu usei essa ferramenta de conquista de já ser da montanha, campeão da montanha e na montanha, para atrair. Só que nós tínhamos muito pouca literatura, muito pouco aplicabilidade. Mas cá entre nós, princípio do treinamento, ele se aplica à corrida, ao futebol, ao voleibol, ao tênis de mesa, ao tênis de quadra, a tudo. O que você precisa é quando você vai para um campo da especificidade, aí você precisa falar, no meu caso, do corredor de trilha. Então, o que o corredor de trilha precisa? Então, eu fui atrás disso e eu usei quem como aprendizado? Eu. O que eu precisava fazer para subir mais rápido, para não fadigar? O que eu precisava ser ou fazer para descer mais rápido, para não cair? Que é a grande preocupação da galera. O que eu precisava fazer depois de uma descida de mais ou menos 3, 4, 5 quilômetros e continuar correndo eficiente no plano? Então, todos os treinos que envolvem a JVM e algumas técnicas que eu mesmo criei quando eu estou falando, dei nome para elas. Então, eu tenho a técnica aqui, que é do moleque, tem a técnica do run drunk, que é a técnica do bêbado que eu falo, né? Tem o tip to walk, que é andar na ponta do pé. Tem o go to the mountain, que é andar com a mão no joelho. Então, assim, essas técnicas eu passo para os meus alunos e eles veem que quando eu posto foto, eu executando a técnica, isso em campo, atuando, na prova mesmo, eles veem que aquilo funciona. Aí você fala assim, cara, então o cara para correr na montanha tem que aprender. Cara, naturalmente, ele já aplica. Inconscientemente, ele não sabe, mas ele já aplica. Porque cá entre nós aqui, ó, tenta mentalizar comigo, quem está nos ouvindo. Você está numa trilha de aproximadamente 35% a 40%. É uma trilha que você está correndo ou uma trilha que você está usando o bastão ou a mão no joelho? Você está com a mão no joelho. Então, só que, lembra que quando eu estava falando do novo? Tudo que é novo gera um desconforto, gera uma surpresa. Só que quando você treina isso, aquele gesto que você está aplicando, ele é natural. Então, o gasto calórico, o gasto da massa cinzenta, o gasto energético do gesto motor é menor. Então, isso é aplicado aqui na JVM. Então, eu bato muito nessa tecla do gesto motor, da sensação de esforço. Eu tenho alguns alunos que chegam novos, eles falam assim, você controla o treinamento por frequência cardíaca? Eu falei assim, não. Eu controlo por sensação de esforço. Eu uso a tabela de Bohr e aí a sensação de esforço. Ah, porque na frequência cardíaca, eu falei assim, tudo bem. Vamos supor, nós estamos parados aqui. Se você subir uma escada de um lance com 30 degraus, sua frequência cardíaca vai para onde? O cume, vai para o Everest, ela vai lá em cima. E você está parado. Isso é caracterizado fadiga, porque quando você chega a um Z5, Z6, tem algumas nomenclaturas que usam Z5 e Z6, cara, você já está em estado estável lá em cima, no limite. Mas não, eu estou sentado, eu só fui pegar o meu Guaraviton que eu gosto de tomar e era uma escada. Não estou falando que não é referência, tá? Mas a que eu uso é a sensação de esforço. Então eu falo muito a questão do tipo assim, do leve, moderado. Eu falo muito o termo assim, corrida bonita e alegria nas pernas. O que difere corrida bonita da alegria nas pernas? A corrida bonita é onde o gesto motor está apurado. Seja ele você correndo no plano, seja ele você fazendo o go to the mountain e subindo, ou você descendo fazendo o moleque. O que é o moleque? Quando você vem correndo aquela trilha técnica, você vai pulando para um lado e para o outro. Ah, moleque! Você vai pulando para um lado e para o outro. Aí lembra da lei da física que eu estava usando, que eu estava citando, a questão de entender a física? Quanto mais rápido você colocar e tirar o pé do chão, aquela pedra que estava solta, ela nem vai saber que você pisou nela. Agora, se você chapar o pé, colocar toda a carga, talvez você torça e não continue sua prova. Então, isso eu aplico dentro da JVM. E faço também com que o aluno entenda que, assim, eu sou o professor e técnico. Eu consigo detectar em você, tanto pelo seu treinamento e pelo perfil, tanto de tempo de treinamento quanto o perfil que você treina, se você é um corredor de curta, média ou longa distância. Só que eu não consigo definir, pegar na mão do cara e falar assim, você, cara, até 35 quilômetros, você é o cara.
Aí o cara quer correr prova de 50 e de 100. Aí eu não posso limitar ou boicotar o sonho do cara. Mas eu vou preparar ele para ele correr provas de 50 e 100 quilômetros. Isso é fato. Entendeu? Uhum. A JVM nasceu 14 de setembro de 2010. Ela tem 15 anos. Nós temos como base a cidade de Osasco, tá? Mas eu atendo alunos em Osasco, em São Paulo, no Brasil e no mundo. Cara, outro lugar onde você estava muito em frente foi criando conteúdo. Que nessa época foi um blog. Você tem um blog clássico nas trilhas no Brasil. Por que você começou um blog nessa época? E esse é seu jeito de comunicar que você aprendeu? É o seu jeito preferido foi escrever? Ou foi porque blog foi a coisa mais fácil lançar nessa época? Na verdade é o seguinte, o blog, por exemplo, eu sou professor, então eu gosto de me comunicar. E o blog era uma ferramenta que eu usava justamente para me comunicar. Isso que nós estamos conversando aqui, que nós chamamos de podcast, eu fazia isso escrevendo. Né? O que eu estou falando de técnica de corrida, conceitos de treinamento, dica do rei da montanha. Eu tinha o blog Rei da Montanha. Tenho o blog Rei da Montanha. Então ali eu falava assim, cara, como a modalidade ainda ela estava desenvolvendo, muita gente nem sabia como treinar. Simplesmente como treinar. Como que treina? Porque muita gente falava assim, cara, não vou correr montanha, eu não consigo nem subir aquilo. Ah, aquela montanha, eu não consigo subir. Mas ninguém falava, eu não consigo descer. A preocupação era como subir. Falei assim, cara, o mais difícil é descer. E aí eu comecei a usar a ferramenta do blog, além de contar dicas do rei, dicas de treinamento, eu comecei a contar as minhas passagens nas provas. Eu sentia, quando eu li alguma coisa de trail, eu sentia necessidade de números. Eu gosto de números, eu sou um cara que gosta de números. Eu gosto de Strava, eu gosto de Garmin, eu gosto de comparar dados ali, treino 1. Eu gosto de, por exemplo, ir no Pico do Jaraguá, tem um trecho lá de 6 quilômetros. Eu faço lá 3, 4, 5 voltas. Então, eu já criei alguns segmentos que eu passo para tanto, eu consigo ver eficiência, isso, aquilo. Então, isso eu escrevia no blog. O trecho, o que subia, o que descia, o tênis que eu usava, por que eu usava aquele tênis, o que eu comia ou não comia. Então, o ato de me comunicar de uma forma onde era para todos, não só para quem, para professor ou para os entendidos, eu tinha que escrever para todos. Desde aquele que está chegando na corrida, não estou falando nem na corrida só de trilha, na corrida mesmo. Aquele que supostamente se julgava entendido. Então, a forma de comunicar é uma forma que eu gostaria de ouvir. Então, quando eu falo assim, ó, vamos correr com uma corrida bonita, a pessoa vai assim, mas o que é corrida bonita? Bonito, cara. Eu quero que você corra com o gesto motor bonito. E quando eu falo, vamos correr com alegria nas pernas, cara, alegria nas pernas, a perna vai estar passando o mais eficiente e mais rápido possível. Né? Então, até hoje, quem acessa o meu Instagram, por exemplo, onde eu coloco ali Vozes da Montanha, aí eu sou canceriano, né, cara? Então eu gosto de poesia, eu gosto de verso, eu gosto de devagar um pouquinho, eu gosto de Chico Xavier, quando baixa ele aqui eu escrevo coisas aí que depois eu fico dividindo isso com todo mundo. Então, essa comunicação é muito importante, você ler e as pessoas saberem o que eu faço. Cara, como que você desce ali, por exemplo, o Pico do Jaraguá? Cara, eu já conheço a trilha. Então isso fica muito mais fácil. E eu desço assim, desço assado, faço assim, faço assado. Cara, e você dorme, não dorme, come, não come. Eu falei, cara, eu parei de ser sistemático com comida. Mas o que eu tiver vontade de comer, eu como. Mas é lógico que eu não vou comer uma feijoada para fazer um trabalho intervalado ou sair para correr uma prova, entendeu? E quem você acha da evolução do conteúdo no nosso nicho de trilha? 2010, 2011, você tinha um dos únicos blogs aí, estava compartilhando todas as informações importantes, porque não é todo mundo que sente a vontade de compartilhar conhecimento em qualquer forma. É um perfil tipo específico, um nicho de pessoa que gosta de fazer isso. O que você acha? Porque hoje em dia a gente
A gente mora no mundo de conteúdo hoje. Conteúdo, Sim. conteúdo por todo lado. O que você acha dessa evolução de conteúdo? Qual tipo de conteúdo você gosta de consumir por volta de trilha? Cara, eu gosto, eu ouço poucos podcasts, mas eu leio bastante a questão de, por exemplo, assim, ó, o Roger publicou ali uma vivência dele na montanha. Eu leio isso aí, porque aí eu quero saber o que você sentiu, o que você passou, né? O Daniel Meyer, ele era muito bom nisso. Toda vez que ele corre, ele escreve um relato ali. Então, assim, cara, deixa eu ver o que esse cara comeu, o que ele fez, né? Então, são muito poucos atletas, hoje mesmo, que relatam isso, né? Essa arte de escrever longo, tipo, fora da descrição na Insta, é uma coisa que a gente está perdendo mesmo. Tipo, escrever. Olha, uma coisa que eu nunca esqueci: eu sou professor, sou técnico, sou atleta, sou influenciador e eu inspiro pessoas. A partir do momento que eu me intitulo ou me intitularam ser influenciador e inspirar, eu preciso compartilhar experiências. E as experiências que as pessoas esperam de mim, além das provas que eu faço, como faço, são números. Né? Vamos supor, eu estou dividindo com você aqui que vou fazer os 35 quilômetros da Pedra do Baú. E aí eu publico que estou indo e tal. Aí chega no dia seguinte, ou no mesmo dia, eu não publico nada. Nem se ganhei, nem se perdi, nem quanto tempo fiz, se é que eu fiz isso, aquilo, isso, aquilo. Falei, cara, é uma informação tipo que ela se perde. Então eu quero influenciar e quero falar para as pessoas que mesmo trabalhando na assessoria, mesmo trabalhando como professor em Osasco, mesmo tendo 3 filhos, Bruno, Pietra e Sofia, mesmo sendo casado, tendo uma ex-mulher, ter um cachorro, tem mais de 150 alunos, eu sou uma pessoa normal. Então, antes de querer ser campeão na montanha, eu preciso saber que eu tenho eu preciso passar para as pessoas que eu tenho vida também. Então, aí eu vou entrar agora no campo da resiliência, né? Então, antes de reclamar que você não tem tempo, você tem que definir primeiro quais são suas prioridades, né? Porque quem faz até chover. Então, se você quiser treinar, você vai acordar 4 da manhã e vai treinar. Se você quiser treinar, você tem lá a sua 1h30 de almoço, você vai fazer o seu treino e depois vai almoçar. Se você quiser treinar, quando você chegar em casa às 18 horas do trabalho, mesmo ficando em pé no ônibus ou no trem, ou vindo no carro por 2 horas de trânsito, você vai treinar. Então, antes de você chegar ali no professor, no técnico, ou chegar para dentro de você mesmo e falar assim, cara, eu não vou treinar porque hoje está frio, ou porque hoje eu estou cansado. Falei, cara, amanhã é outro treino. Amanhã é outro dia. Amanhã vai ter que fazer de novo. E não é todo dia que você vai estar 100%. Por que a galera gosta de fazer os longos de sábado ou domingo? Porque tem mais tempo. Porque você dorme a sexta-feira, descansa, se programa e você tem o sábado para treinar. E o domingo também. Só que durante a semana, a gente sabe que é mais corrido. Só que a gente sabe que não dá para fazer uma prova treinando 2 vezes por semana. Então, entrando no campo da resiliência, entrando no campo da informação, eu sou professor, então eu tenho que passar a informação, seja aluno ou não. Tenha conhecimento as pessoas que estão lendo ou não. Por isso que eu compartilho, porque além de eu defendo marcas, Dobro, Aminovaito, Compra Esporte, eu sou um atleta Kailash, então assim, eu não posso viver dentro da caverna e não falar qual a camisa que eu visto, quais os suplementos que eu uso, né? Qual óculos da Mormai que eu uso. Eu não estou falando que a gente tem que ser tipo Milton Neves, tem que ficar fazendo propaganda. Não é isso, cara. A marca, ela te dá dinheiro. Aquele produto que ela tá te dando é dinheiro. Entendeu? Eu tenho 45 anos, eu tenho meu trabalho. Eu vivo do meu trabalho. O trail é meu trabalho. Então, assim, eu não preciso chegar na marca e falar assim, você tem que me pagar um salário por mês. Não, eu trabalho. A marca, ela acreditando em mim, ela já está agregando. A partir do momento que ela agrega, eu consigo negociar com ela. Ó, um exemplo, vou criar um cenário aqui. A Minoviton, eu não posso te dar dinheiro, Virgínio,
mas eu posso vender o produto para você em preço de custo e você revende. Aí, consequentemente, eu consigo fazer dinheiro. Isso, todas as marcas de bom senso e toda marca que quer crescer, ela vai estar vendendo o produto, ela vai estar fazendo marketing com um atleta de renome e, consequentemente, ela vai estar abrindo o cofre dela tanto para dar quanto para receber. Então, tudo é uma questão de visão, né? Visão de empreender, visão de negócio e visão de troca. Tudo é uma troca. Não é, você não vai ganhar sempre, tá? De uma forma genuína, só você ganhar. Você tem que ganhar e doar. Cara, então, eu quero ficar com isso, porque você criou uma carreira de trilha, no fim. E é uma coisa que a gente vai ouvindo muito. No Brasil, acho que a gente tem essa ilusão que corredores de outros países vivem, todos eles vivem só de corrida, fazendo provas e só isso. Você ganha uma prova, todo mundo chega com um sacolão de dinheiro. É uma ilusão, gente. Tem poucas pessoas, até na Europa, vivendo mesmo de só ser um atleta rápido. Você está fazendo outras coisas também. E você criou uma carreira de fazer provas, mas você é um professor, você tem assessoria, você sempre está criando conteúdo. Quais tipos de dicas você dá para seus alunos, quem está recebendo treinamento de você, que tem essa ideia, os jovens que vai pensando, nossa, eu quero ser um corredor de trilha profissional. Vamos lá. Veja bem, nós chegamos num nível que quando você procura um profissional, você tem um especialista, né? Por exemplo, você quer correr trilha, você procura a JVM, você vai procurar o Virgínio. Você não vai procurar uma assessoria que está voltada só para corrida de pista ou só para o triatlon com especificação em água e bike. Você vai procurar o especialista. Então, hoje, nós temos assessorias dentro e fora de São Paulo, especialistas, puramente corredores de trilha. Tá? Então, a primeira dica que eu recomendo é você procurar uma assessoria específica daquilo, que vai te dar o suporte de conhecimento e treino, no mínimo, para você ser apresentado e se apresentar a modalidade. Entender a modalidade também, né? Às vezes a pessoa sai da corrida de rua e entende que na corrida de montanha o pace se aplica. Na verdade, o que se aplica no trail é o trecho. Você tem que conquistar o trecho, não conquistar o pace. Então, assim, quando eu falo assim, qual é a dica? Procure uma assessoria, ou às vezes o cara não tem assessoria, mas o professor é especialista de trail. Então, essa é uma dica importante que eu dou. Então, antes de se aventurar de uma forma solo, cara, procura uma especialista em trail, procura uma comunidade onde você vai se sentir à vontade para aprender. Isso vai somar positivamente no seu crescimento. Então, mas no lado de, na verdade, ganhar dinheiro, você explica para eles, tipo, olha, a probabilidade de você vai ganhar dinheiro ganhando provas, então pode acontecer, mas vai ser um parte bem curto da sua vida. Então, quais outras dicas você dá? Tipo, não, como vamos diversificar? O jeito que você fez, fazendo tantas coisas dentro da bolha de trilha. Vamos lá. Vale lembrar que assim, o nosso cenário trail, nos últimos 3 anos, já é possível você encontrar provas que fazem pagamento financeiro, né? Uhum. Nós temos aqui a La Mission, nós temos Terras Altas, né? Cara, e uma prova ou outra. É muito pouco ainda, tá? Nesse cenário financeiro, que paga. Então, assim, vale lembrar que assim, já fui corredor de rua, fui corredor de pista. Tudo que você ganha de prêmio presente, por mérito, lógico, é um bônus. É um presente. É um bônus. É uma mérito pelo que você acabou de fazer. Aquilo ali é um bônus. Aquilo ali eu costumo falar, cara, prêmio de prova, você pega prêmio de prova e coloca na poupança, rendendo 0,49% ao mês. Só. Aquilo ali, o prêmio das provas, ele não pode ser o pagamento do seu aluguel.
ele não pode ser o pagamento da escola do seu filho, o plano de saúde, a parcela do teu carro. Por quê? O plano de saúde é todo mês. A parcela do seu carro é todo mês. A corrida é uma vez por ano. E você tem que acertar ela uma vez no ano. Então, assim, entre no cenário trail, desbrave as trilhas do Brasil ou do mundo, coloque alegria nas pernas, na estrada, na trilha, na escada, no sky, no trail, na corrida de montanha. Cara, na boa, porque você gosta, porque você ama estar naquele ambiente. Seja com amigos, seja com a natureza, seja pela comunidade. Então entre porque você ama, porque você gosta. Eu não estou falando que não dá para viver disso, porque a minha assessoria, que é a JVM de trail, é de trail. Eu sou atleta de trail. A minha família gira em torno do trail. A minha esposa trabalha comigo. Então tudo gira em torno disso. Mas não é eu vencer uma corrida que vai deixar a assessoria mais valorizada ou não. Financeiramente, eu estou querendo dizer. Não o vencer pessoa. Né? Então, assim, primeiro, entre porque você ama. E a partir do momento que aquilo ali for render números no relógio, for te render lugar no pódio, for te render convocações para sul-americano, brasileiro ou algo do gênero, automaticamente algumas coisas vão acontecer. São as marcas. Isso vai acontecer. Aí cabe o quê? Aí entra a questão de empreender. Cabe você ter na sua consciência que aquele produto que a Dobro me manda é dinheiro. Que aquele produto que a Mormai me manda, ou a Minovite, a Compra Sport, ou a Kailash, é dinheiro. Cara, eu tô para receber aqui o produto da Kailash, que é uma caixa que tem muitos materiais, desde o bastão, meia, boné, calçado, isso, aquilo. Cara, é uma caixa com mais de 10 mil reais. Você imagina se eu chegar pro Tani ou pra Carlinha, que são os representantes da marca, eu queria dinheiro. E ele vira para mim e fala assim, não, Virgínia, você não tá entendendo, essa caixa tem 10 mil reais. Não, mas eu queria dinheiro. Cara, aquilo é dinheiro para a marca. Cabe o Virgínio usar da melhor forma, usar treinando, para que eu gere o quê? Eu tenho um cupom que quem gostar daquele produto, da forma que eu me comunicar nas minhas redes sociais, vai comprar, vai usar o cupom, consequentemente, esse valor se reverte para mim, ele volta para mim. É isso que o atleta tem que entender. As marcas vão dar o produto e você vai ter que fazer esse dinheiro. Pô, mas além de treinar, representar a marca, eu vou ter que vender? Vai. O vender não é chegar na feira, no trem, no ônibus e vai vender. Não. A sua comunicação na sua mídia, na sua mídia social, pode ser Instagram, Facebook, Orkut, pode ser o que for. A sua comunicação com o próximo é muito importante. Já viu aquela frase? Quem não se comunica, se estrumbica. Se você não souber vender esse peixe, cara, você vai ser só mais um pedindo para a marca me dar um par de tênis. E aí, por que eu tenho que te dar o Speed Gold? Por que eu tenho que te dar a mochila da Compra Sport, que custa R$ 1.500? Por que eu tenho que te dar meias de impacto, calçados, a Kailash? Por que eu tenho que te dar? Cara, eles estão me dando porque eles acreditam que eu vou fazer uma comunicação para quem me segue e eu vou usar aquela tecnologia na minha performance. A partir do momento que eu gerar performance, eu estou gerando conteúdo. A partir do momento que eu gero conteúdo, eu estou gerando o quê? Mídia, eu estou gerando exposição da marca. Você vê que não é só sair correndo. Antigamente a gente usava o termo, assim, coloca o tênis e é só sair correndo. Cara, o Paulinho da La Missione fala muito, não é só correr. Olha quanta coisa a gente está explanando, a gente está expandindo aqui, ó. Estamos comunicando. Falamos de treinamento, falamos de marca, falamos de comunicação, falamos de blog, falamos de tudo isso, cara. Então, assim, só que isso tem que ser de uma forma natural, não de uma forma impositiva. A partir do momento que você se sente que a marca está impondo que você se comunica, fica uma coisa muito travada. E aí você não consegue fazer, a marca não tem o retorno e a marca morre. Cara, eu quero entrar assim,
pedaço de conteúdo muito maior do que um post no blog que acabou de sair do forno, o chamado da montanha, o livro de você. Cara, como foi esse processo, escrever um livro? Explica para a gente, tipo, você gostou, essa coisa de editar sua própria vida? Explica como foi esse processo para você de construir Veja esse bem, grande mais uma produto? vez, eu sou um contador de história, eu gosto de Forrest Gump. Assisti pelo menos umas 10 vezes esse filme. Para quem não sabe, depois dá um Google, escreve aí Forrest Gump com Tom Hanks, um clássico aí. Professor, gosto de contar história, tenho o blog Rei da Montanha, gosto de inspirar vidas, gosto de tirar a gente do sofá e gosto de falar das ferramentas que eu usei quando precisei para me reinventar. Só que eu precisava contar isso de uma forma que chegasse para todo mundo. E às vezes, quando você usa uma rede social, você fala com um determinado grupo. Quando você usa o LinkedIn, você fala com outro grupo. Quando você usa o Facebook, você fala com outro grupo. Quando eu vou estar na Indomit, vou estar em Terras Altas, vou estar na La Mission, estou falando com grupos diferentes, embora tenha muita gente da mesma comunidade. E eu falei, cara, às vezes eu estou falando aqui com você e não estou falando com aquele que precisa ouvir, ou que eu acho que precisava ouvir. Então, fazer o livro, eu comecei em 2016 a fazer esse livro. Esse livro aqui, ó. Comecei em 2016. Comecei a escrever, simplesmente sentei na frente do computador, comecei a digitar minhas ideias, meus achismos, as minhas vontades, os meus medos, as minhas coragens, as minhas conquistas. Mas ao longo de 2016, 2017, eu falei, cara, como que faz? Como que eu chego? Como que eu vou chegar ao produto final de ter um livro, de escrever, vender, comercializar? Tinha um aluno que era um correspondente alemão, que morava em São Paulo. Isso está no livro, que é o Benjamin. Explanei isso para ele. Queria fazer um livro. E ele falou assim, cara, a gente pode fazer em forma de entrevista. Eu vou te entrevistando. Ele já me seguia. Ele simplesmente ele lia todos os meus blogs que eu escrevia, então ele me conhecia, né? E eu vou perguntando, você vai respondendo. Simples assim? É, simples assim. Ficamos quase 6 meses ali entre perguntas e respostas, perguntas e respostas. Quem é você? Fala de você. Por que correr? Por que não correr? Fala do pai, fala da mãe, fala do irmão. Quando você começou a correr? Peguei esse áudio. Chamei uma amiga, que é a Bruna, que é a esposa do Coda, Alexandre Coda. Ela transcreveu aqueles áudios, me devolveu. Eu sentei no Word, fui lapidando mais ainda o que era a pergunta, o que era a resposta, fui enriquecendo. Só que chegou um momento que eu falei assim, cara, não aguento mais isso aqui não, cara. Deixa isso. E fui adiando isso. Até chegar 2024, ano passado, eu conversando com o Harry Thomas, eu queria saber como que fazia, como que era, como não era. E aí eu conversando com o João, que é do Rio, que ele fez o Tour de Jean, e aí ele explicou para mim, falei, cara, eu fiz com o Harry, ele tem a parceria com a editora, que é a Editora Europa, que é aqui em São Paulo, pertinho da USP. E eu fui lá numa reunião com eles falaram assim, manda o material aqui para mim. Mandei o material para eles, em 3 semanas ele me devolveu um miolo, um protótipo da coisa, dividido em capítulo. Eu falei, caraca, meu, tá quase pronto isso. E aí, entre dar o miolo, ler, devolver, foram umas 4, 5 vezes, até chegar a ponto de faltar o prefácio, a dedicatória, a foto. E hoje, o que eu penso, o que eu faço, como o Virgínio foi forjado, essa é a palavra mesmo, como eu fui forjado, eu não estou falando de corpo, eu estou falando de mente, né? De conceito, estou falando de como me reinventar, como aquele cara é resiliente. Aí eu contei isso aqui, ó, no livro. Então, o chamado da montanha, do asfalto às trilhas que cortam as montanhas, um sonho que eu nunca sonhei só. Tá aqui, ó. O chamado da montanha. Então, quem lê esse livro de 168 páginas vai saber um pouquinho aí de como eu fiz para se tornar hoje o rei da montanha.
Cara, me fala um pouquinho, porque agora que quase 2 semanas tá no ar, desde que nasceu esse livro, foi dia 8 de março, né? Qual tipo de feedback você está recebendo? Você tem umas surpresas, coisas que pessoas estão lendo dentro da sua própria história que você mesmo nem percebeu? Olha, eu quando foi para fazer a primeira tiragem, primeira edição do livro, ele foi lançado agora dia 8/3 na loja Mundo Terra aqui em São Paulo. A ideia foram fazer a mesma quantidade de soldados que Leônidas levou para a batalha das Termópilas, dos espartanos. São 300. Então eu mandei fazer 300 livros. Então a intenção era vender 300 livros. Eu tenho 60 livros aqui ainda. O lançamento foi no sábado, hoje é uma quinta-feira e faltam 60 livros para vender. A ideia era vender e tirar a pessoa mesmo do prumo dela. É uma lição do que eu passei e de repente a pessoa lê assim, cara, faz sentido, eu também consigo fazer. O feedback que eu estou tendo é o melhor possível. A mensagem que eu passei, que eu queria passar, escrevendo tudo que está aqui, quando a pessoa vem falar que já terminou de ler e o que ela entendeu foi justamente o quão resiliente eu me tornei e como foi esse processo, eles estão devolvendo isso para mim. Então isso é muito gratificante para mim, porque a ideia de passar no livro e a ideia que eu falava ou pensava, onde eu coloquei no livro, ela está sendo absorvida da melhor forma. E ela está sendo absorvida de uma forma genuína e real. Então isso é gratificante. Isso é a melhor devolução que eu estou tendo. Eu estou super feliz porque cara, eu era um moleque arteiro na escola. Eu era da pá virada. Cara, nossa, eu bagunçava demais. Brutão, eu passei anos e anos correndo sozinho nas trilhas, não quis falar com ninguém, não quis compartilhar essa jornada com ninguém. Foi só eu e natureza. Mas com o tempo eu vi, nossa, é bom demais ter um clã, ter um grupo de pessoas por volta de você que vai valorizando as mesmas coisas, as mesmas trilhas, as mesmas ideias na vida. É bom demais trocar a ideia com pessoas que você gosta. Achei isso na corrida ancestral. Então, se você está procurando uma assessoria, mas talvez não é qualquer assessoria, a corrida ancestral é muito além de uma planilha, é muito além de só melhorar seu performance. Você vai fazer isso sem dúvida com Victor Carrara, meu treinador. Mas vai ficar com o clã e a gente gosta de trocar ideias diferentes sobre nossos pontos de vista das trilhas. Uma vez por mês a gente tem a fogueira online, fogueira virtual, onde a gente fala sobre assuntos importantes para a gente no mundo de trilha, do ponto de vista da nosso clã. E, gente, a gente está te esperando aí. Se você gosta de coisas do outro lado, você vai gostar da corrida ancestral. Pode achar o link abaixo na descrição e manda uma mensagem para eu, para Victor, e aprender mais sobre como você pode entrar seu clã. Então as professoras achavam que era mais fácil me ver no jornal Notícias Populares, para quem é da época, do que ser um escritor, cara. Então, assim, eu lacrei de vez. Tenho 3 filhos, tenho um cachorro, casei por falta de 2 vezes, já plantei uma árvore no evento que teve da La Mission lá em Passa Quatro, escrevi o livro. Pros boca aberta, fala assim, então o próximo passo é morrer. Eu falei, não, no final do livro, um dos últimos capítulos eu já escrevo. Porque o livro é minha biografia. Um dos últimos capítulos eu conto. Depois de ser José, Zé, Virgínio ou Zé Virgínio, eu me tornei o rei da montanha. Mas isso é uma outra história que eu vou contar para vocês no outro livro. Então, a parte 2 está esperando. Você vai aparecer no Indomity para falar sobre esse livro. Quem quer comprar, eu vou deixar um link embaixo para quem quer comprar, mas presencial lá na Indomity,
Mas, além disso, com o Indomit, você tem uma grande história com o Indomit. E eu quero ouvir suas dicas. Pessoas que vai para o São Bento, do Sapucaí, esse fim de semana, quais dicas você tem para eles? Vamos lá. Para os amantes da Indomit Pedra do Baú em São Bento do Sapucaí, a dica que eu deixo: estude o percurso. Não é uma corrida que só vai. Ela tem ali os 4 quilômetros iniciais, ali, 4,5 km de asfalto, que é um sobe. Desculpa, percurso de 50? Todos. Todos Okay. Passam no asfalto. Uhum. O percurso é igual para todos, esse trecho de 4,5 km. E até o quilômetro 6 é igual para todos. Tá? Eu nunca sabia. Eu só faço prova de 80, então eu nunca sabia. Não, mas é igual. 80, 50, o 35, 21, 12, o trecho de asfalto é igual para todo mundo. A subida da montanha por 2 quilômetros é igual para todo mundo. Só no quilômetro 6 que ela se divide, porque o 12 ele vai para a esquerda, que ele já vai fazer a chegada, e o 21, 35, 50 e 80 eles continuam em frente. Então, assim, antes de fazer uma autocrítica depois da prova e falar assim, eu não consigo, foi muito difícil, é muito pesado, ou tem muito barro, ou tem muita pedra, estudem a prova. Não deixe para ser surpreendido na prova. Então, a dica que eu falo assim, cara, acompanhe os podcasts aqui do Ultra, acompanhe aqui as informações que acabou de sair também e já está aí para todo mundo ver, que é o Guia do Atleta. Tem muita dica, tem muitas informações. Não deixe para a última semana comprar equipamento. Não deixe para querer fazer o atestado médico na véspera da prova. Então, assim, cara, vá para a prova realmente para correr. Não tem essa pressão de equipamento novo, ou se fez isso, se fez aquilo. Então, os primeiros quilômetros da prova são de asfalto, depois você vai subir montanha, depois você vai descer montanha, depois você vai chegar. A chegada é uma chegada clássica. Quando você entra no restaurante, por exemplo, você acha que acabou, a chegada é igual a todo mundo também. Você vai entrar no restaurante, no Quilombo, vai entrar no resort ali. Na pousada aí. Quando você entrar na pousada, falta exatamente 1,5 km. Coloca alegria nas pernas, coloca bonito, coloca tudo que você conseguir, porque você vai chegar morto ali, vai chegar cansado, mas vai chegar satisfeito. Você está quase terminando a prova. A última trilha é a trilha do Boi, que é uma trilha de zigue-zague, você vai subindo devagarinho, depois você vai chegar na chegada mais linda do Brasil, que ao fundo vai estar a Pedra do Baú. Então, assim, não esqueça de se divertir, porque o processo de treino, o ciclo de treino, ele é árduo, ele é repetitivo, ele é pesado. A prova tem que ser a cereja do bolo, vai para se divertir. E tente se divertir todos os quilômetros. E ao cruzar a linha de chegada, tenha a satisfação e a certeza que você fez a melhor corrida da sua vida. Mas eu queria fazer mais. Se você queria fazer mais, de repente faltou treino, faltou organização ou faltou o clima ideal. Porque está todo mundo esperando que, por exemplo, seja uma corrida onde a trilha esteja seca. Meu amigo, se chover na semana da prova, vai ser muda completamente o cenário da montanha. E você tem que aceitar isso. Mas eu treinei para o seco e choveu. Mas se você treinasse para a chuva e tivesse o sol? Então, vá para se divertir. Não vá para fazer uma autocrítica de você que ficou treinando, às vezes, durante 6 meses e você vai querer resumir tudo que você fez em 6 meses em um dia. Então, a dica é: curta a prova, aproveite toda a comunidade que vai estar lá. Vai estar lá o Virgínio, vai estar lá o Roger, vai estar lá o Valmir, vai estar lá, não sei se estão confirmados alguns atletas de ponto, Celinho vai estar lá, São Bento vai estar lá, a comunidade vai estar lá para esperar todo mundo de braços abertos. Cara, então, vou te ver em breve. Quem está ouvindo que vai para Indomit, vai para a palestra de você, compra o livro, ou Chamada da Montanha, e vamos trocar ideia aí, vamos compartilhar umas trilhas. Cara, muito obrigado para compartilhar tanto conhecimento, tantas histórias, tantas coisas de boas aqui no outro lado, irmão. Eu só tenho a agradecer. Eu sou somente uma voz
no trail. Espero que outros atletas, outros professores tenham a oportunidade de estar falando aqui com você, tá bom? E quem quiser comprar o livro do Chamado da Montanha, é só entrar no meu Instagram ali, manda um recado ali que a gente se comunica. E eu vou estar lá às 14 horas do dia 28, que é a sexta-feira, véspera da prova. Eu vou dar uma palestra sobre o livro, por que eu escrevi o livro, o que tem dentro do livro, e quem quiser comprar, quem quiser adquirir, vai estar lá do lado, lá, vai ser autografado com dedicatória, fotinha, e vai compartilhar na minha rede social. Show. Então, irmão, até breve. Brutões, mais um episódio do Outro Lado Podcast. Se gostou? Me fala, me manda uma mensagem. Se você está gostando do outro lado, talvez você sabe, esse podcast é um projeto de paixão de mim, mas se quiser apoiar, você pode fazer o seguinte: primeiro jeito de apoiar, dá um likezinho, dá 5 estrelas, pode deixar um comentário falando que você gostou. Segundo jeito, manda para um amigo, pode postar nos seus stories na Insta, só para espalhar e crescer o podcast. É uma grande ajuda. Eu não faço muito marketing para esse podcast, então você pode me ajudar com isso. E, gente, o outro jeito é apoiar quem está apoiando o outro lado. Você pode treinar com o Corrida Ancestral, com Victor Carrara. Você pode comprar seu proteína e suplementos com House Whey. Você pode comprar seu equipamento para as trilhas, colete, cinto com alto estilo. 2 empresas que vai apoiando o outro lado. E, gente, você pode usar o código O Outro Lado com os dois para receber 10% off. E Mambora também. Mambora é um gel bom demais, 100% natural. É um jeito de fácil levar coisas mais saudável, mais natural para seu corpo nas trilhas. E pode usar o cupom ROGER15. Você vai receber 15% off no seu primeiro jeito que você está comprando pelo site deles. Então, gente, muito obrigado por ouvir até aqui. Me manda uma mensagem, eu adoro demais ouvir o que você está pensando sobre o outro lado, o que você gostou, o que você não gostou. Me manda ideias também. Estamos juntos nessas trilhas, gente. Vamos lá.